Vamos falar por exemplo, esse chamado novo cangaço, que esses invadem uma cidade, normalmente cidades pequenas, médias, agora estão indo para cidades médias, né, 200 mil, 300 mil habitantes, com uso de explosivos. O senhor concorda que esse tipo de caso seja enquadrado numa lei antiterrorismo? Eu volto a pergunta, inclusive, para o Sanderson. Na lei que você foi relator, esse tipo de caso seria enquadrado, Sanderson? O uso de explosivos, como a gente teve em Araçatuba. Porque em sendo um ataque que coloque de joelhos o Estado, sim. O objetivo é isso aí, ó. Vejam, não tipifica, mas dá condições para os operadores, sejam eles das polícias ou das agências de inteligência, atuarem com o respaldo legal. Porque hoje, por exemplo, um agente da BIM que se infiltre dentro de uma célula possivelmente terrorista, ele não tem amparo legal. Veja a contradição. Você, no início de toda a sua fala, disse que não tinha criação de novos tipos penais, que trabalhava com os tipos penais já existentes. Esse caso específico é um caso típico de organização criminosa, né? Você, como agente da Polícia Federal, sabe disso melhor do que eu. Como é que você passa, então, a partir da sua legislação, a criar, então, a regulamentação de novos tipos, se você mesmo disse no início da sua entrevista que não faria? Aí eu continuo. Dar segurança jurídica aos operadores. Vamos lá, eu continuo com a intervenção. Num caso como esse, que já existe a legislação que trata de organização criminosa, quem foi responsável por ampliar a quantidade de armas de fogo no território nacional com a diminuição específica da regulamentação sobre explosivos e as mais diferentes armas? O governo Jair Bolsonaro permitiu que um CPF tenha disponibilidade de compra de 30 fuzis. E aí vocês querem dizer que o que está acontecendo nesse tipo de ação não tem nenhuma responsabilidade do governo federal na sua execução? Respondendo objetivamente a sua pergunta, Lacombe, a legislação já trata do tema, tratando de organização criminosa. E a utilização desse tipo de situação e circunstância serve para legitimar o que de fato o governo está perseguindo, que é a criminalização de movimentos sociais. Sabe o que vai acontecer se essa legislação for aprovada? Eu, não sendo mais deputado federal, eu vou continuar com as minhas relações de militância com MST, com MTST. Imediatamente o governo de Jair Bolsonaro vai me considerar um inimigo com a possibilidade de colaboração com grupos terroristas. Vai pedir formalmente que eu tenha as minhas comunicações todas interceptadas. Vai fazer toda uma movimentação para que eu seja enquadrado como colaborador do terrorismo. E vai ter como consequência ter um agente que possa se dirigir à minha residência ou ao local onde eu estou militando com excludente de ilicitude. Se me matar, vai poder estar, inclusive, despenalizado do crime cometido. Desculpa. Glauber, isso é uma tentativa de constituição de polícia política, só para eu concluir, de polícia política por parte do governo Bolsonaro na perseguição aos adversários políticos. Sim, já existe na legislação hoje um enquadramento para aquele tipo de caso, nos mais variados tipos penais existentes. E segundo, tem muita responsabilidade do governo federal na liberação a rodo que fez de armamento 30 fuzis por CPF, e o governo federal, então, não tem responsabilidade nesse conjunto de ações que estão acontecendo pelo país? Evidentemente, tem. Isso começou bem antes do presidente Bolsonaro chegar à presidência e não me parece que haja armas legais nem explosivos legais nessas ações. Estatisticamente... Mas vocês já identificaram as armas dessas operações? Não, eu digo estatisticamente, não, pelo contrário, todos os anos. Estatisticamente não é o que vários, inclusive, levantamentos que foram feitos indicam. Boa parte, inclusive, dos armamentos desviados em operações são armamentos, Lacombe, você tem uma história, inclusive, de apuração em várias matérias jornalísticas, desviadas, inclusive, do Exército Brasileiro. Há um desvio das Evidentemente, eu sei que vocês sabem disso. É pequeno, mas há muito, sempre conto isso, fui um repórter que trabalhou basicamente no meu início de carreira com pautas ligadas à segurança pública, e há um tráfico de armas pesado, né, lá na fronteira. Baía de Guanabara, eu cheguei a fazer várias reportagens na Baía de Guanabara, com armas sendo trazidas em barcos E eu faço uma outra pergunta em cima desse ponto. Posso só fazer uma pergunta em cima desse ponto, que é bem objetivo, que é a seguinte: tá certo. Guarda Portuária do Rio de Janeiro e das outras regiões.
Hoje, aproximadamente 10% do que entra pelos grandes portos brasileiros passam por algum tipo de revista. Quais foram as medidas adotadas durante o governo de Jair Bolsonaro para a ampliação do efetivo de fortalecimento desses instrumentos para impedir a entrada de armas ilegais no Brasil? Me permite, deixa eu fazer a minha argumentação, porque senão Vamos lá. o Glauber acaba tomando todo o tempo. Nós chegamos a ter 62 mil homicídios num único ano no Brasil. Isso foi nos últimos anos de Dilma Rousseff. Mas antes era 60 mil, 58 mil. Né? Com a nossa chegada em Brasília, com a chegada do presidente Bolsonaro em Brasília, os números despencaram. Isso é fato, não é uma narrativa e ninguém está inventando nada. O presidente Bolsonaro, desde que chegou, já autorizou a contratação de 3 mil homens para a Polícia Federal e 3 mil homens para a Polícia Rodoviária Federal. São 6 mil homens. Isso aí aumenta o efetivo da PF, vai aumentar o efetivo da Polícia Federal em um único mandato, em uma única gestão, em 30%. E na PRF é a mesma coisa. Ninguém fez colocar tantos policiais num único mandato, 30%, de policiais que atuam lá na fronteira. Todos esses policiais federais e rodoviários federais atuando nas fronteiras, porque obrigatoriamente, quando saem da academia, esses policiais vão para as fronteiras. E com isso, houve, sim, uma redução enorme no ingresso de armas, produto de contrabando e descaminho e de tráfico de armas vindo dos Estados Unidos, vindo do Paraguai, vindo de outros países que fazem vizinhança com o Brasil. Esses ataques que nós temos assistido ultimamente, do chamado novo cangaço, eu tenho um projeto de lei que apresentei que tipifica essa situação como domínio de cidades. Aumenta o tipo de pena, dificulta a progressão para aqueles que forem condenados por terem participação em esse tipo de assalto, né? E as ações da Polícia Federal ou das polícias no Brasil que têm identificado e prendido esses criminosos, verificam ali fuzis clandestinos que têm ingressado, seja via Porto do Rio de Janeiro, via Porto de Santos, ou pela fronteira seca do Brasil com o Paraguai, ou pela fronteira Lago do Itaipu. Né? Não são fuzis, nem explosivos e nem pistolas que foram vendidas no comércio legal do Brasil, e isso indica de que, mesmo nós temos colocado 3 mil homens para a PF e 3 mil homens para a Polícia Rodoviária Federal, precisamos ainda de mais efetivo para que o controle de fronteira no Brasil seja feito de forma ainda mais efetiva. E com isso, né, com essa nova política, onde quem tem que ter arma para se defender é o cidadão de bem e o vagabundo, o criminoso, que usa arma raspada, arma que vem contrabandeada de Paraguai ou até mesmo dos Estados Unidos via portos, esses não têm que ter arma. E nós estamos invertendo a lógica. Antes, até pouco tempo atrás, o cidadão de bem era proibido de ter uma arma e o criminoso tinha uma arma e ninguém podia fazer nada.